Você já pensou assim, ó, Bitcoin tá caro demais, não compensa mais entrar? Ou o inverso, né? O Bitcoin caiu demais, será que vai continuar caindo? Será que ainda vale a pena entrar depois de ter caído tanto? Essa dúvida é extremamente comum e eu tô aqui para te ajudar a responder ela. Tanto fazer você entender por que você está correndo atrás do rabo, quanto para você saber se é o melhor momento de compra e como entrar também, né? Resolvi, vou entrar. Como é que eu faço isso? Qual é a melhor estratégia? Falando em relação à estratégia. Esse vídeo é para você. Se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre isso, fica aí até o final, beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cleuber, eu sou especialista em investimento e estamos tocando esse canal aqui para te ajudar a entender melhor o Bitcoin, entender melhor esse mundo de criptomoedas. Eu estou restringindo ao Bitcoin e a parte de investimentos também nisso, mas quem sabe a gente abre um pouco mais o leque. Bacana? Então vamos para o que interessa. Navegando pela internet, eu vi esse print aqui que eu vou mostrar na tela para você. O cara tá se lamentando porque ele só conseguiu 600 bitcoins. Eu não vou conseguir fazer a conta aqui não, mas isso beira milhões ou bilhões, eu não sei. Mas 600 bitcoins hoje é coisa demais. Na época ele estava achando que tinha perdido o bonde. Isso também me lembrou de mim. Eu já te conto a minha história aqui, que deve talvez parecer muito com a sua, porque se parece com a de muita gente. Mas o que me chamou a atenção foi entender qual é o gatilho por trás desse tipo de sentimento? Por que a gente se coloca nessa situação? E o problema aqui não é exatamente você, não é nem o preço do Bitcoin. O problema é que quando fala em relação a investimentos, e isso serve para qualquer tipo de investimento, principalmente quando você entra no mercado financeiro, você passa a lidar com uma série de emoções. Emoções essas que, tipo, desculpa, você não é um privilegiado nesse ponto. Todo mundo passa e ela é estudada no mercado. E tem um gráfico, que é esse que você vai ver aqui na tela, que mostra muito bem isso. Esse gráfico aí mostra exatamente esses ciclos emocionais aí. Eu ia fazer um comentário aqui, mas ia ficar complicado. Não vou fazer comentário sobre quem anda com ciclos emocionais aqui para eu não passar por problemas aqui no meu canal. Mas esse gráfico aí mostra o início, a base lá, quando começa o otimismo até chegar na euforia, que é quando na verdade você deveria estar vendendo ou diminuindo a sua exposição. E quando esse negócio inverte, quando está na euforia plena, o mercado começa a corrigir até chegar lá embaixo no desespero, né? Que ele classifica como depressão, né? E até retomar o ciclo até o otimismo e tudo volta a se repetir novamente. Esse é o ciclo. Se você inventou de investir em alguma coisa, acompanhar o mercado financeiro, tenho certeza você já passou por isso aí. E isso é um comportamento natural, tá? Isso é um comportamento do ser humano. Acredito eu que é algo biológico, algo relacionado à sua sobrevivência, tá? Não vou me aprofundar porque filosofaria demais aqui, não é o objetivo do vídeo. Mas como eu disse para você, tem como você sair dessa, inclusive com a questão do Bitcoin também. Fica aqui que eu já vou te explicar. Eu vou te explicar como é que eu saí desse ciclo. Primeira vez que eu entrei, que eu ouvi falar do Bitcoin, R$900, né? Bateu mais de 650 mil reais. Mas eu ouvi a R$900, só porque, ponto número 1 dessa história, o que eu ouvi sobre o Bitcoin era R$900 e era uma moeda de jogo, né? Era uma moedinha de joguinho que alguém estava fazendo. Eu falei, pô, isso não me interessa, não fui atrás, larguei de mão. Voltei a ouvir do assunto anos depois, o Bitcoin já estava estourando ali alguns milhares de reais, né? Sendo que um amigo falou, cara, tô comprando Bitcoin, dá uma olhada nisso. Eu fui olhar o preço do Bitcoin, 70 mil reais. Não lembro se isso era em torno de 20 mil dólares, eu não me recordo exatamente agora qual era o preço. Só que eu falei, poxa, entrei naquela, né? Tá caro demais, não vou comprar 70 mil reais, nem a pau, né? Isso vai cair e eu vou comprar mais barato, beleza. O que aconteceu? Realmente caiu, foi lá para uns 3 mil dólares mais ou menos, eu não sei exatamente quanto que dava na época, que era quanto mais ou menos eu queria comprar, até marquei no gráfico lá e tal, dei uma olhadinha. Mas eu fiz o que? Não comprei. Por que eu não comprei? Não me pergunta, eu simplesmente ignorei. Por quê? Eu não conhecia o Bitcoin. O mesmo motivo que tinha me feito ignorar o Bitcoin lá atrás por causa de alguma coisa que alguém me disse.
Eu não sei exatamente qual foi a sua história, mas eu realmente fico curioso para saber se essa é a primeira vez que você está entrando nessa, se entendendo sobre Bitcoin, se você já ouviu ou conhece alguma história. Se conhecer, compartilha aqui comigo que eu vou gostar de ouvir isso aí. Compartilha nos comentários, né? Por que eu estou te contando essa história? Porque o jeito de você sair, uma forma, um método para você sair dessa espiral, são 2 passos razoavelmente simples. Por quê? Porque como eu pelo menos, eu não vou falar por você, mas como eu estava olhando uma fotografia, eu estava olhando um preço. O preço só retrata aquele momento de acordo com determinada circunstância ali. Eu só estava de olho no preço, eu queria olhar por conta de preço. E tem um ditado que diz que quem entra por conta de preço, sai por conta de preço. Qual que é a história aí? E como é que você sai desse ciclo, né? De ficar correndo atrás do rabo? Ele acontece por conta de 2 coisas. Porque você está olhando o preço, como eu já falei, porque você não entende Bitcoin. Eu não entendi, achava que era moeda de joguinho. Eu não entendi e estava olhando o preço. Depois, o que eu fiz que eu vou recomendar para você, uma coisa que eu fiz, óbvio, né? Tô tirando isso do sovaco aqui não. O sovaco ou subaco? Não sei. Você chama de jeito que você quiser também aí. Eu não, acho que é sovaco, né? Vamos lá. Então, o que você pode fazer? Tem que ser em paralelo, tá? Primeira coisa, a estratégia é dilua a sua entrada. Eu chamo isso de plano de consistência. É extremamente útil. Por quê? Porque você coloca a volatilidade, a direção do preço em segundo plano. Você tem, por exemplo, um aporte lá de, sei lá, R$1.000, divide isso em 10 aportes de R$100 e faz essas compras escalonadas, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu recomendo que quanto menor o período, melhor, tá? Se puder ser diário, você executa de forma diária, mas dilua a sua entrada por um longo período, ou programe-se para semanalmente, mensalmente ou diariamente, dentro do teu orçamento, fazer o seu posicionamento. Dessa forma, você vai fazer um preço médio e vai eliminar, né, mitigar, na verdade, né, o risco do preço ficar contra você. Se você entra de uma vez a R$1.000 e vê o preço caindo, aquilo afeta você. Por quê? Porque entra a segunda perna da história que você precisa fazer em paralelo com isso, que é conhecer mais o Bitcoin. Você precisa entender qual é o real valor do Bitcoin e estudar o Bitcoin. O canal aqui, que eu já vou deixar o convite. Se você não se inscreveu, tá aqui até agora, quiser dar esse voto de confiança, se inscreve no canal, ativa o sininho, me dá essa força, né? Que aí é uma forma de você ir consumindo conteúdo de forma gratuita e aprendendo mais sobre Bitcoin. Recomendo muito a questão da leitura, tem excelentes livros que eu sempre deixo. Toda a recomendação que eu te der aqui vai estar na descrição desse vídeo. Dá uma olhada lá que tem links ali para um monte de coisa para você aprender um pouco mais. Mas o fato é, se você não conhecer bem o que realmente é o Bitcoin e ficar entrando só por conta do preço, você vai sair por conta do preço e o prejuízo nisso é praticamente garantido. Então não faça isso. Não, se você for especular, especule tecnicamente falando, né? Tem um método inclusive para especular. Não entra só porque tem alguém falando que vai subir, porque senão você vai se arrepender amargamente disso, eu garanto para você. Exemplo prático dessa história. Ah, Cleo, funciona isso? Funciona. Tem um cara que tem um site que chama HoldBTC. Vou deixar o link na descrição, como eu já falei. Olha só, ele compartilha inclusive a planilha dele. Vou deixar aqui na tela para você ver a planilha dele com todos os aportes que ele faz há mais de 10 anos. Eu acho que tem mais de 10 anos que ele está fazendo isso, compartilhando dia a dia. Tem um resultado dele aqui, o resultado fala por si só. Tá? Então você percebe que independente do preço do Bitcoin, que por exemplo, quando eu gravo esse vídeo está em torno de $68 mil, já chegou a bater $120 mil e caiu. Tá? E esse cara já passou por quedas no Bitcoin. Essa queda nossa agora é em torno de 50%. Ele já passou por mais de uma queda de mais de 50%. E mesmo assim está um resultado extraordinário. Tem um resultado excelente, mesmo considerando essa queda de agora. Fechou então? Simples demais. Exige um trabalho seu, lógico, mas é simples. Dilua a sua compra, tem estratégia. Essa estratégia pode ser melhorada e pode ser refinada, mas começa com o básico. Tem outras formas de você melhorar isso, mas começa fazendo o que é mais básico, que funciona, tá? E aí você já se expõe de forma pequena, né? Aos poucos e paralelo a isso,
estude, leia, assista vídeos. Tem excelentes canais aqui no YouTube onde você pode consumir conteúdo. Tem vídeos aqui, vou deixar inclusive um link, vou colocar aqui, vou fazer aquela marcaçãozinha aqui ou aqui, eu não sei onde é que fica, para você poder assistir um vídeo que ensina um pouco mais sobre Bitcoin também. Uma recomendação de vídeo aqui do meu canal. Agora, a outra parte que eu prometi para você. Cara, tá barato ou tá caro? O momento de comprar você já entendeu, não é quando tá na euforia, é quando tá lá na depressão. Então, mas como é que eu sei que tá na depressão? Existem diversos indicadores, tá? Um indicador é o que, Cleube? Indicador são fórmulas matemáticas, são cálculos que o pessoal faz para tentar entender o momento do Bitcoin. E aí, através desses cálculos, sendo uma média móvel de 200 períodos, se você olha gráfico, por exemplo, você já viu aqueles gráficos de Candle, aquelas velas subindo e descendo? Vou botar aqui na tela para você ver. E ali você pode inserir um indicador que é um cálculo de média de preço. Tá? Existe uma média de preço de 200 períodos, quando avaliando aberturas e fechamentos de semanas, né? Uma semana de negociação do Bitcoin, que ela é mais efetiva, né? No caso, se for semanal, que diz que o preço tende a voltar às médias. Então, é um ponto de referência. Mas o melhor mesmo, o mais usado, o que historicamente falando deu excelentes pontos de compra, é um que chama MVRV. Vou deixar a explicaçãozinha dele resumida aqui na tela enquanto a gente conversa, porque o meu objetivo aqui não é entrar em detalhes desse MVRV, mas ele basicamente pega a média de resultados ali, quem está no lucro, quem está no prejuízo do Bitcoin, e indica que se é bom o momento de compra ou não. Ok? Ele é um tipo de termômetro. Quando ele está muito próximo do número 1, como você vai estar vendo nesse gráfico aí na tela, mais verdinho, ele indica os melhores pontos de compra. Quando ele está muito para o número 3, que é a zona vermelhinha ali em cima, significa que o preço está muito caro e é momento de venda. Por quê? Porque é muito próximo do 3, tem muita gente no lucro e esse pessoal tende a vender mais. Quando está muito próximo do 1, significa que tem pouca gente no lucro e normalmente dá melhores momentos são melhores pontos de compra. Historicamente falando, esse indicador marcou momentos de compra. Por quanto tempo, Cleber, esse negócio dura? Ele bate e volta? Não, pode ficar semanas, dias, meses ali oscilando entre esse número 1, às vezes vindo até abaixo de 1. Mas o melhor momento de compra, como a gente conversou, é no momento de depressão, é quando está barato, certo? E ele está nesse momento. Esse grid print, quando eu mandei, por exemplo, ele estava em 1,5 quando eu tirei esse print. Ele já beirou ali 1,25 e pode ser que ele baixe mais. Por isso, olhar para esse indicador e aplicar a estratégia que eu te expliquei é excelente. Você está tendo uma oportunidade única de começar a se expor ao Bitcoin. Cleuber, eu não entendo nada de Bitcoin. Não é muito arriscado? É arriscado investir em qualquer coisa que você não entende. Por quê? Porque você pode fazer uma cagada, por melhor que seja o produto que você vai comprar. Então, mas eu vou perder o bonde? Pois é, a história do bonde você corrige começando. Começa pequenininho, começa com um valor que não vai te machucar, começa a estudar paralelamente para você poder entender melhor. E às vezes você pode chegar naquela conclusão de sim, meu Deus do céu, eu preciso comprar o máximo que eu der conta. Ou então fala assim, lixo, tô fora. Eu não sei qual vai ser a sua conclusão. A minha você deve suspeitar qual que é. Mas eu preciso que você tenha essa capacidade e eu estou te dando uma estratégia aqui para isso, te dando um indicador para isso. Historicamente falando de novo, né? Toda vez que esse MRV ficou brincando ali nessa área de 1, deu excelente momento de compra e multiplicou o capital ali por 2, 3 vezes de quem decidiu arriscar. Vai acontecer de novo? Não tenho a mínima ideia, não posso garantir nada para você. Quanto tempo isso vai demorar? Não tenho a mínima ideia. Qualquer pessoa que te falar o contrário disso, tá mentindo, tá te enganando a troco de dinheiro ou a troco da sua atenção, tá? Então tô sendo sincero contigo que não tem. Só aplique a estratégia, usa de forma controlada, que, poxa, é um momento, né? De novo, você compra em baixo, você não compra em alto. Quando está em alto, é hora de vender. Bacana? Entendeu direito? São estratégias que são simples para você aplicar. Você pode eventualmente ficar com dúvida, precisar de mais apoio, mais suporte. Se você for desse tipo de pessoa que às vezes precisa de um acompanhamento,
quer entender um pouco mais, de uma forma mais rápida, com conteúdo mais organizado, eu tenho um treinamento chamado MPB, que eu sempre deixo o link aqui na descrição, onde eu posso te dar um suporte, eu explico essas estratégias com mais detalhe, inclusive com algumas variações ali, com alguns detalhes a mais, e também explico a parte de autocustódia e etc. Eu te ajudo do início ao fim em relação à exposição ao Bitcoin, caso você queira começar a dar esses primeiros passos, principalmente, ou se você já deu seus primeiros passos, precisa dar uma avançada nessa parada, porque é o momento de entrar, né? Na minha opinião, e de acordo com os indicadores, e é o momento também, às vezes, de você fazer mais aportes. Se você precisar de ajuda, quiser aprender um pouco mais, dar espacinho a mais, na descrição fica aí o link. Se você ficou até aqui, já te agradeço demais. Não esqueça de curtir, né, o vídeo, porque isso vai ajudar. Me conta aí sua história sobre o Bitcoin, né? A minha eu já compartilhei com você. E é isso, né? A gente fica por aqui. Eu te agradeço mais uma vez pela atenção e Deus abençoe sua vida.